Pessoal, ó, vou gravar mais uma aulinha de correção das atividades com vocês. Ainda do módulo 4, nós vamos gravar uma aula daquela atividade que fala sobre as relações entre faces, vértices e arestas de um poliedro e de uma pirâmide, certo? Ó, assistam a videoaula novamente e acompanhem a correção. Os poliedros que nós temos são esses aqui, poliedros e pirâmides. O paralelepípedo, quantas vértices, quantas faces, quantas arestas ele tem? O paralelepípedo é um sólido que tem uma base de 4 lados. Então ele tem 8 vértices, faces, ele tem 6 faces e aresta tem 12 arestas. Lembra aquela relação que eu passei para vocês? Ó, o número de vértices é o dobro do número de lados, o número de faces é o número de lados mais 2 e o número de arestas é o triplo do número de lados. Então, se ele tem 4 lados, dobro do número de lado mais 2 e o triplo do número de lado. Lembre sempre dessa relação. Na pirâmide é diferente. Na pirâmide nós temos, como ela é de base quadrada, a quantidade de vértices vai ser 5, porque é o total de lado mais 1. A quantidade de faces, total de lado mais 1, 5. O total de arestas é o dobro da quantidade de lados. Se ela é quadrada, ela tem 4 lados. 2 vezes 4, 8. Certo? Do cubo, volta aqui na do paralelepípedo. Então, a quantidade de vértices é o dobro do número de lados. O cubo tem 4 lados, então ele tem 8 vértices. A quantidade de faces é sempre o número de lados mais 2, então vai ser 6. E a quantidade de arestas é o triplo do número de lado, que vai ser 12, certo? Na prisma de base triangular, o prisma de base triangular, ele tem 6, porque se ele é um prisma, é sempre o dobro do número de lados, se é um triângulo é 3. O dobro de 3 é 6, o número de faces é o total de lados mais 2, então vai ser 5. E o número de arestas é sempre o triplo do número de lados. Então, se ele tem 3, vai ter 9 arestas. No prisma de base pentagonal, é a mesma relação, só que pentagonal vem de 5 lados. Então, se ele tem 5 lados, o vértice é o dobro da quantidade de lados. Então, 10. A quantidade de faces é o total de lado mais 2. Se ele tem 5 lados, mais 2, 7 faces. E o de arestas é sempre o triplo do número de lados. Se ele tem 5 lados, 3 vezes 5, 15. E o último fala de uma pirâmide de base triangular. A pirâmide de base triangular, a relação da pirâmide é o número de lado mais 1. Se é triangular, 3 lados. 3 mais 1, 4 vértices. O número de arestas, quantidade de lados mais 1. 3 mais 1, 4. Quantidade de arestas, 2 vezes o número de lados. Então, se ela tem 3 lados, ela vai ter 6 arestas. Certo? Continuando a nossa atividade, o exercício 2 fala o seguinte: 2 poliedros recebem o nome de prisma. Que características ele tem em comum? Ó, aqui temos um prisma triangular e aqui nós temos um prisma pentagonal. O que eles têm em comum? O que um prisma tem em comum ao outro? No vídeo eu gravei para vocês. Ó. Eles têm as laterais, ou melhor, as faces laterais. Eu vou colocar aqui na frente. As faces laterais retangulares. Então, todos os prismas têm as suas faces laterais retangulares, não importa qual que seja a base, as faces laterais são retangulares, certo? O 3 diz o seguinte: dois poliedros do quadro recebem o nome de pirâmide. Que característica eles têm em comum? Está aqui, ó, pirâmide de base quadrada e a pirâmide de base triangular. Qual a característica em comum das pirâmides? Todas as pirâmides têm as faces laterais
laterais triangulares. Então, todas as pirâmides têm as faces laterais triangulares. O 4. Você classificaria o paralelepípedo como prisma ou pirâmide? O paralelepípedo está aqui. O paralelepípedo é uma figura que tem 4 lados, a base, e todas as suas laterais são retangulares. Se as faces laterais são retangulares, ele tem que ser classificado como prisma. Porque se fosse uma pirâmide, teria os lados triangulares, as faces laterais triangulares. O 5 pede para vocês imaginar uma figura, um sólido geométrico, que não seja nem uma pirâmide e nem um poliedro. Uma das formas de fazer isso é juntar os dois, juntar a pirâmide com o poliedro. Eu vou tentar desenhar aqui para vocês, mas pode ser que não fique muito nítido. Eu vou desenhar primeiro um poliedro. Tá aí, desenhei um paralelepípedo. Mas como não pode ser nem um paralelepípedo, eu vou desenhar aqui em cima uma pirâmide, Traz esse aqui para cá, traz esse para cá, esse vem aqui e esse vem aqui. Tá aí. Esse sólido em si, ele não é nem uma pirâmide e nem um poliedro. Professor, mas ele é a junção dos dois. Sim, ele é a junção dos dois, mas ele não é nenhum e nem o outro. Isso é uma das formas. Mas tentem fazer outros aí, manda foto para nós depois, vamos analisar.